Gente, você sabia que o Spike é um dos personagens mais controversos de My Little Pony? Pois é, inclusive também um dos personagens mais odiados. Olá, Índias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu descobri que realmente muita gente odeia o Spike. Quando eu descobri isso, eu fiquei bem curiosa pra entender o porquê. Afinal, eu sempre achei o Spike um personagem bem engraçado, mas eu descobri que não são todos os fãs que também acham isso. E que muita gente aponta atitudes problemáticas dele, ou então incoerências e episódios que geram ódio pro personagem. Mas gente, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e também de hypar o vídeo, então bora lá. Apesar do Spike ser um personagem bem querido por muitas pessoas, alguns fãs falam que não conseguem gostar dele de jeito nenhum. E sabe quais são os motivos? Muita gente diz que o Spike tem comportamentos irritantes. E inclusive algumas pessoas falam que o Spike não evoluiu durante o desenho inteiro. Gente, eu fiz um episódio, né, da evolução do Spike. Inclusive vou botar aqui nos cards pra quem quiser assistir. E aí eu falo nesse vídeo sobre a evolução dele, né, como ele era antes e que no final ele realmente melhorou. Só que muita gente acha que ele continua a mesma coisa, que ele não evoluiu em nada. E pelas minhas pesquisas, as coisas que as pessoas mais se incomodam com o Spike é o fato dele ser um pouco dependente da Twilight, o comportamento egoísta dele em alguns episódios, o humor dele que é meio sarcástico, eu até falei isso no outro vídeo, e isso não agrada todo mundo. Inclusive lembra muito a Rainbow Dash, né, que também muita gente não gostava dela por conta desse humor assim, mas sabe, sarcástico mesmo. E a falta de desenvolvimento comparado a outros personagens secundários. E enquanto eu tava pesquisando pra fazer esse vídeo, eu achei um tópico no Reddit falando sobre por que o episódio Princesa Spike é o pior episódio de My Little Pony. E, gente, eu não tinha noção de que tanta gente assim achava que era ruim, porque eu realmente gostava desse episódio quando eu era pequena, eu achava muito engraçado, mas tipo, teve gente que falou até que não conseguiu terminar de assistir o episódio, de tão chato que achou. E eu também vi muita gente falando que o Spike é inconsequente, que ele faz as coisas sem pensar nos seus próprios atos, e muita gente falando muitas coisas ruins sobre ele. Mas assim, gente, quando eu tava pesquisando, eu também vi que muita gente odeia simplesmente o Spike. Tipo, todos os episódios que o Spike participa, a pessoa odeia, porque ele é protagonista daquele episódio. E eu realmente não entendi isso. Eu vi muita gente falando, esse episódio é tão ruim que pode ser dividido em 3 episódios ruins. Eu realmente não entendi isso. Eu acho que alguma piada em inglês deve ser algum tipo de não é charada, gente, alguma coisa assim, só que eu não entendi o contexto. É alguma coisa em inglês. E aí eu traduzi e ficou assim meio estranho, né? Enfim. Realmente tem gente que odeia os episódios que ele aparece simplesmente por ele ser o protagonista daquele episódio. Tipo, a história se passar na vida dele, né? E o motivo para as pessoas falarem que odiaram esse episódio com o Spike foi porque ele foi muito rude. E assim, gente, não sei se rude ele foi, mas realmente ele se aproveitou, né, um pouquinho da situação ali que a Twilight estava cansada e tomou o lugar dela, ficou falando um monte de coisa assim que ela provavelmente não falaria, mas eu não sei se ele foi rude. Talvez um pouquinho, mas mesmo assim, gente, eu não sei porque as pessoas não gostam, assim, odeiam tanto esse episódio. Só que eu também vi muita gente reclamando do comportamento do Spike no geral. Que, tipo, ele, em todos os episódios, ou quase todos, ele era meio rude, fazia tudo o que queria. E que ele é um personagem que tenta ser engraçado, só que na verdade só passa do limite mesmo. Tá, gente, agora em termos de evolução, eu vi muitas pessoas falando que ele não teve esse desenvolvimento de personagem. Porque quando os Mini Six evoluíram muito, e não só os Mini Six, outros personagens também, muita gente disse que o Spike ficou no mesmo lugar, porque ele de certa forma era uma criança, né, no início da série, então meio que alguns atos dele eram justificáveis, porque ele não tinha noção do que acontecia. Tipo naquele episódio que a Twilight recebe uma visita dela mesma no passado, eu até falei disso no outro vídeo, que ele fica comendo sorvete e ele fica falando, isso é um problema pro Spike do futuro, sendo que ele é o Spike do futuro, só que ele não entendia muito bem isso, né, gente? Mesmo a Twilight avisando que ele não podia comer muito sorvete, só que ela também não avisou o porquê, né? E como ele era uma criança, ele meio que não entendia, e aí depois sobrou pra ele.
E aí muita gente diz que ele continua assim sendo infantil até o final da série. E bom, pessoal, eu realmente não sei o que eu posso pensar sobre isso, porque muita gente fala que o Spike fazia as coisas, os atos dele não tinham consequências. E assim, muitos personagens de My Little Pony fizeram coisas e não tiveram consequência. Eu acho que a Starlight é uma dessas personagens, porque eu acho que ela não teve uma consequência assim mesmo, sabe? Tipo, ela virou amiga das protagonistas, mesmo depois de ter escravizado uma vila inteira e feito tudo que ela fez, né? Então não tem nem como cobrar uma punição pro Spike, porque em comparação com as coisas que a Starlight fez, né, gente, eu acho que não dá nem pra comparar. Então se ela não teve punição, eu acho que não tem nem como cobrar punição pro Spike também, gente. Que o Spike fez coisas ruins, mas menos piores existe isso, gente. Enfim. Meu Deus. Não tão ruins quanto a Starlight, né? Mas enfim, pessoal, aí tem gente que acha que ele nunca teve uma punição pelas coisas que ele fez, com a desculpa de que ele era só uma criança. E tipo, ele fazia as coisas erradas e todo mundo falava que ele era só uma criança. Tipo, quando ele cuidou de todos os animais só pra poder ganhar gemas lá, e aí ele ganhou e meio que ele negligenciou os animais, né, das Mini Six. Só que ele não teve uma consequência por isso, porque ele era uma criança e só deram uma lição de moral, assim, sabe? E pessoal, pra falar a verdade, eu até achei esse vídeo um pouco repetitivo, porque pra mim, os motivos das pessoas são sempre os mesmos, que tipo, elas não gostam do Spike, meio que eu não concordo com isso, então eu achei que era a mesma coisa, sabe? O mesmo motivo o tempo todo. Então eu tive a impressão de que tava meio repetido, né? Mas assim, gente, não foi repetido, porque tava além das opiniões das pessoas. Então eram opiniões diferentes, mas falando a mesma coisa. Então não sei se vocês também vão ter a impressão de que tá meio repetido assim, né? Mas enfim, gente, comentem aí se vocês concordam que o Spike é um personagem irritante. Ou se vocês gostam do Spike. Eu gosto do Spike, gente, então eu não concordo tanto com essas coisas, mas enfim. Bom, Angels, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e tchau, até o próximo vídeo.